Abra as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz bem assim a palavra do Senhor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. Estudo do livro de Marcos, a tentação de Jesus. Capítulo 1, versículo 12 e 13, acompanhando esse livro, esse estudo. Agora nós vemos o evangelista Marcos, nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, falar-nos sobre dois pontos importantes. Primeiro, ele falou das credenciais de Jesus e a sua preparação. O ministério de Cristo foi confirmado pelas Escrituras, pelos profetas, pelo precursor, pelos seus próprios predicados e também pelo Pai. No último culto nós aprendemos o Pai legitimando o seu Filho diante do povo, diante da humanidade. Agora, antes de Jesus começar efetivamente o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para vencer o diabo, não para ser vencido pelo mesmo, mas para vencer o diabo. Algumas verdades importantes sobre a tentação de Jesus, antes de nós entrarmos na tentação dita, mas temos que trocar alguma ideia sobre algumas causas importantes, algumas verdades importantes. A primeira verdade é que nós precisamos conhecer a ocasião da tentação de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 12, nós vemos ele iniciando dizendo bem assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Presta bem atenção, que começa bem assim o versículo. E logo, foi rápido, entendeu? Não demorou muito. Essa expressão logo é uma das grandes palavras de Marcos, e ele usa 41 vezes no seu livro. Não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Cristo e a dureza da sua tentação. Não teve lá, estou agora na glória, agora vou passar uns dias na glória. Não, Senhor. Se levantou da água, rumou a batalha. Foi rápido. Por isso que eu digo, irmãos, e a gente sente na pele muitas das vezes isso. Cuidado, quando você está muito bom, muito bem, as bênçãos estão aí, é só tomar cuidado. Você vai enfrentar um deserto de sopetão que, se você não estiver preparado, você desmonta. Jesus, nós vimos que ele vai repentinamente do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Olha só que interessante, Jesus saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Ele passou imediatamente da glória do batismo à prova da tentação. Quem é que não gostava de ficar ali naquela glória, ouvindo a voz do Pai? O Pai dizendo: esse é meu filho, esse é aprovado, esse eu tenho bom prazo. Quem é que não gosta? Mas Jesus saiu desse ambiente para um outro ambiente. Levado pelo Espírito, consagração e provação foram os dois elementos da inauguração do ministério de Jesus. Você tem um ministério, você tem algo na tua vida. Você tem que saber que na tua vida, para ela ser aprovada por Deus, tem que haver consagração e tem que haver
provação. Se você não consegue ter consagração, jamais vai ter uma vida de aprovação, porque a aprovação vem depois da prova. Ninguém se diz que é aprovado se não aguenta nenhuma prova, não passa por nenhuma prova. Pastor, eu vejo aqui, não houve nenhuma transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão medonha do deserto. Foi logo, como diz o Evangelho de Marcos. A vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Então, se você está disposto a lutar, então você vai permanecer. Quer desistir? Desista, porém não vai ser aprovado por Deus e nem para o ministério dele na seara. Quando eu vejo que a tentação de Jesus, ela estava no plano eterno de Deus. Pastor, tentação no plano eterno de Deus? Sim. No Jordão o Pai testificou a seu respeito e ficou provado que ele era o Filho de Deus. Pastor, então por que o Espírito conduziu Jesus ao deserto? Para provar que o Filho de Deus pode resistir o pecado e não se contaminar. Isso Deus não podia fazer. Isso o homem tinha que provar sozinho. Por isso que Deus levou Jesus ao deserto, levou Jesus ao campo de batalha, levou Jesus aonde Satanás habita, pastor. Ele foi tentado para provar que era homem perfeito, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Agora eu vejo algo interessante, que no deserto ele provou que podia salvar o homem, porque ali triunfou sobre o diabo. Pastor, ninguém que consiga sobreviver no deserto, ninguém que consiga, ninguém que não consiga passar pelo deserto consegue levar alguém à salvação. Você só consegue levar alguém à salvação se você consegue resistir o inimigo no teu deserto. Olha só que interessante, a plenitude do Espírito e o agrado do Pai não são garantias de uma vida fácil, nem um salvo-conduto para comodidade. Em vez da unção do Espírito e o agrado do Pai o levar para uma vida palaciana, levou para o deserto, para a tentação. Agora eu vejo que muitas vezes a vontade do Espírito de Deus nos conduzirá como conduziu Jesus para lugares que nós precisamos ir. Às vezes a gente pensa, pastor, eu estou servindo a Deus, eu quero uma vida de palácio, eu quero uma vida de... Não, aí Deus permite você entrar no deserto. Por que, pastor? Porque você precisa passar pelo deserto. Você conseguindo sobreviver no deserto, você conseguindo resistir o inimigo no deserto, tu pode ter certeza, quando tu sair do deserto e entrar na cidade, tu não vai se corromper com as coisas da cidade. Da onde veio João Batista? Do deserto. Por isso que ele não se intimidava em falar a verdade. Ele não tinha medo dos fariseus e muito menos daqueles grandes hipócritas dito pelo próprio Jesus, quando os ameaçava, quando os afrontava, quando os atacava. João Batista, ele estava vindo do deserto, não tinha medo de falar a verdade, mesmo sendo confrontado. Jesus também foi pelo mesmo caminho, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu vejo algo interessante aqui, quando diz que, muito embora eles possam ser lugares perigosos, não obstante, esses lugares são palco das nossas maiores vitórias. Aonde tu tem vitória? Deserto. Aonde é o palco da vitória? Deserto. Ali você pode sofrer, mas ali também você sobe no palco, no pódio, e dizer assim: venci o inimigo no deserto. Olha só que interessante. Outra coisa que nós precisamos também, antes de falar da tentação, nós precisamos falar também do agente. Que agente, pastor? Nós vimos aqui que o Espírito Santo foi quem impeliu Jesus a ir ao deserto para ser tentado.
foi o Espírito Santo que o impeliu. Entendeu? Foi o Espírito Santo. O escritor diz que podemos substituir a tradução impeliu, que é na língua portuguesa, mas quando nós vamos para o original, que nós devemos estudar a Bíblia no original, para não cometermos erros de tradução e muito menos interpretação. No original, essa palavra impeliu quer dizer encheu-o com uma grande urgência ou moveu-o. Entendeu? Moveu-o. Essa palavra é extremamente forte. Ela é usada 11 vezes por Jesus para expelir demônios. Entendeu? É algo com autoridade, é algo forçado, é algo que diz assim, ó, não devemos com isso pensar que Jesus estava relutante, mas que ele intensamente determinado a ir consonância com a direção do Espírito Santo. Ele saiu do Rio Jordão e já disse assim: Espírito Santo, é tu que me direciona, Espírito Santo, é tu que vai me levar, Espírito Santo, seja feita a tua vontade. Interessante que Jesus lá no Calvário falou a mesma coisa: Deus, seja feita a tua vontade. E aqui eu estou saindo de uma grande exaltação. O próprio Pai estava dizendo lá do céu: esse é o meu Filho amado. O Espírito Santo veio em forma de pomba corpórea e confirmou ali aquele acontecimento no Rio Jordão. O Pai falando, ouvimos a voz do Pai, o Espírito Santo confirmando: ok, não tem nada melhor agora do que comemorar. Vamos para o deserto. Nada de comemoração. Negócio é direção do Espírito Santo. Pastor, o escritor diz que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como uma pomba, agora o impede para o deserto, com o impulso de um leão, na força das asas de uma águia, para ser tentado. Para ser tentado. O propósito dessa batalha espiritual era a experiência humana. Vamos ver se você vai ceder ou se você vai resistir. Não adianta nós dizermos somos filhos de Deus, que na primeira tentação que o inimigo nos oferece nós cedemos. E geralmente é nas horas difíceis da nossa vida que nós acabamos abaixando a nossa guarda e dizendo: então eu vou ceder e pronto, seja o que Deus quiser. Não é o que Deus quiser. Tem gente que fala assim, né? Seja o que Deus quiser, porém Ele não quer. Pastor, outra coisa que nós aprendemos é que o propósito era que Ele fosse não apenas o nosso modelo, mas o nosso refúgio e consolador. Se Jesus venceu no deserto, Ele venceu para nos dar exemplo de dizer: vocês também vão vencer. Vocês só cedem no deserto se vocês quiserem. Eu não cedi. Eu não cedi. O autor aos Hebreus esclarece bem assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para que misericordioso e fiel sumo sacerdote nas causas referentes a Deus e por fazer propiciação pelos pecados do povo. Como é que uma pessoa se diz que vai salvar o povo se não resiste o inimigo no deserto? Por que será que Jesus foi levado ao deserto? Porque para ser salvador, primeiro tem que enfrentar o deserto. Não existe nenhum salvador que não enfrenta o deserto. Não existe nenhum crente que quer salvar alguém que não consiga passar pelo deserto. Entendeu? Olha só. O que diz aqui, ó? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hoje nós temos um socorro bem presente, pastor, no nosso deserto. Somos socorridos por aquele que já venceu no deserto. Estamos no deserto, mas não se preocupa, Ele também estava. Ele sabe o que estamos passando. Ele entende o que passamos. Ele sabe: filho, não te desespera, eu também passei por isso. Não te desespera, eu também passei por isso. Está te tentando,
está te provocando, está te atacando, está te seduzindo, filho, aguenta firme, porque eu também passei por isso. Eu venci, você vai vencer também. Olha só que interessante, ele foi tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, mas sem pecado. Chegamos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só que interessante aqui, ó. É importante observar que a iniciativa da tentação foi do próprio Deus. Entendeu? Tem tentação que o homem vai procurar, o homem vai provocar, porém essa tentação, essa prova foi Deus que permitiu. Foi Deus que levou, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, e não é propriamente Satanás que está atacando Jesus, não é Satanás que está atacando Jesus, presta bem atenção, é Jesus que está invadindo o território dele. É algo bem interessante, quando Jesus é levado para o deserto, Jesus está sendo levado para o território de Satanás. E quando você se coloca no local onde é trono dele, onde é ambiente dele, tu pode ter certeza, ele vai fazer de tudo para te tirar dali ou te convencer a ficar da maneira dele. Olha só que interessante, Jesus está atacando o dono da casa. Dono da casa, pastor? Dá uma olhada em Marcos capítulo 3 e 27, você já vai entender o contexto dessa palavra, dono da casa. O escritor diz que o reino de Deus não pode vir a não ser com confronto, pois não penetra em espaço sem dono, não penetra em nenhum local que não tenha dono. Satanás é perturbado em seu covil, e ele não fica sem reagir, mas nessa reação ele é fragorosamente derrotado. Lê para nós em 3 e 27 de Marcos. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manifestar o valente, e então roubará sua casa. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a casa. Pastor, quem foi que roubou primeiro? Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre, e a palavra de Deus diz bem assim, ó, vós sois o templo do Espírito Santo. Você tem dono. Vós sois o templo do Espírito Santo. Ok, pastor, essa casa tem dono, beleza. Só vai entrar aqui dentro se eu deixar. Mas pastor, essa terra é de Deus. Deus fez essa terra e Deus fez perfeita. Quem invadiu essa terra com o pecado, destruiu ela, foi Satanás. E agora, pastor, agora eu vejo Jesus nesta terra, no deserto, e Satanás alvoroçado. Por quê, pastor? Porque agora Jesus veio para salvar o que havia sido perdido, para arrancar das garras do ladrão, Satanás, João 10 e 10, porque o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, porém eu vim, e agora Jesus estava entrando nas regiões, estava entrando no ambiente de Satanás, para fazer o quê? Eu vim para dar vida e vida com abundância. Entendeu? Jesus não está entrando como ladrão, Jesus está entrando como dono da casa. Quem tem que sair é ele, porque ele é o ladrão. Mas ou ele vai tentar convencer, ou ele vai tentar seduzir, ou ele vai ter que sair. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Pastor, olha só que interessante. A tentação de Jesus não procedia de dentro dele. Tem muita tentação que procede daqui, ó, da sua mente, mas totalmente de fora. Pois olha só que interessante, Jesus em tudo foi semelhante a nós,
exceto no pecado. Por que a tentação não vinha da mente de Jesus? Porque Jesus não tinha pecado, então não tinha malícia. A tentação veio de fora. A tentação veio de fora, não de dentro. Jesus não foi para o deserto porque ele foi tentado. A sua mente, eu vou tentar, eu vou aqui, eu vou arriscar. Não, a tentação veio de fora. Jesus em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. Nós somos tentados por causa da nossa cobiça. Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. O nosso corpo, ele já nasce em pecado. Nossa tendência é pecar ou ceder ao pecado. Porém Jesus nasceu sem pecado, mas ele estava sendo tentado a pecar. A tentação estava vindo de fora, não estava vindo da mente dele. Quando Satanás sussurra em nossos ouvidos uma tentação, um desejo interior, ele nos acusa a dar ouvido a essa tentação. Aqui como Cristo não aconteceu isso, pois o incentivo interior ao mal, ou o desejo para cooperar com a voz tentadora, não existe. O escritor diz: a tentação de Jesus não procedia de Deus, porque ele a ninguém tenta, nem procedia de dentro dele, porque não tinha pecado, pessoal. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, não por Deus e não pela mente de Jesus, mas por aquele que tenta. Entendeu? Olha só como é que é. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, porque o deserto da prova seria transformado num campo de vitória na vida de Jesus. Já lá no deserto, Satanás já começou a tentar. E olha que interessante, que nós estudamos Marcos capítulo 1, versículo 12. Nós não devemos procurar a tentação pensando que ela seja o propósito de Deus. É propósito de Deus eu passar por essa tentação. Não, irmão, não brinca com isso, você vai cair em pecado. Antes nós devemos orar. Por quê? Mateus 6,13 diz bem assim, não nos deixes cair em tentação. Por que Mateus fala isso? Na oração, porque sabemos que é facinho de nós ceder à tentação. Esse corpo é pecaminoso, a carne é fraca, então o inimigo tenta nós no fraco. O inimigo tenta nós no fraco. Agora eu vejo que todos os evangelhos mostram que Jesus não procurou a tentação, entendeu? Mas foi conduzido a ele pelo Espírito. Jesus não foi compelido contra a sua vontade, ele foi conduzido, irmã Eliane, pelo Espírito, porque esta era a vontade do Pai, e Jesus gostava de fazer a vontade do Pai. Tem gente que não cuida, não vigia, aí acontecem as coisas erradas, aí diz assim: Deus permitiu, isso aí é uma prova que Deus me fez passar. Irmãos, é mentira do diabo, isso não tem base bíblica. Deus não leva ninguém à tentação, a nossa mente pode levar, entendeu? Ninguém tenta, Deus não tenta ninguém, Ele não tem malícia. A tentação vem de Satanás, né? Você pode ver que Jesus foi levado para ser provado, mas quem tentou Jesus foi Satanás, não foi Deus. Outra coisa que nós vimos é que Deus tem um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação. Todos os filhos de Deus passam por tentação, até Jesus passou. Outra coisa que nós aprendemos, falamos da causa, falamos do ambiente, falamos do agente, e vamos falar do tentador agora, o próprio, entendeu? Satanás não é um ser mítico e lendário. Pastor, ele não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. Quem pensa assim está equivocado nos seus pensamentos.
Ele é um anjo caído. Sabe o que é anjo caído? Primeiro, anjo, céu. Agora, caído, que foi expulso do céu e odeia tudo que é referente ao céu, ou tem ligação ao céu. Ele é maligno, perverso, assassino, ladrão, mentiroso. Ele é a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o destruidor, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Por isso que eu convido você a obedecer a palavra do Senhor, sem restrição, porque quem não obedece, ele atua nos filhos da desobediência. Entendeu? Olha só que interessante. Esse ser maligno age sem trégua, procurando por todos os meios atingir todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Seu grande alvo é perseguir o amado Filho de Deus e a sua noiva. Ele perseguiu Jesus e continua perseguindo hoje aqueles que estão em obediência ao Senhor Jesus. Entendeu? Perseguidores são agentes de Satanás, são discípulos de Satanás. Por quê? Discípulos de Cristo não perseguem. Olha que interessante. Seu grande alvo é perseguir o amado Filho de Deus. Sua obsessão é frustrar o soberano propósito de Deus. Qual que é o soberano propósito de Deus? Salvar aquele que se havia perdido, e ele quer trabalhar isso. Outra coisa, esse arqui-inimigo foi quem tentou Adão e Eva no jardim do Éden e os persuadiu a pecar. Ele persuadiu Adão e Eva a pecar, porque Adão e Eva, irmã Cleusa, não foi feito para pecar, mas Deus falou: não coma, porque se você comer, vai haver o pecado de desobediência. Não tem nada a ver com a maçã, não tem nada a ver com fruta, não tem nada a ver com nada. É obediência e desobediência. Entendeu? Olha só que interessante. O primeiro Adão fracassou no jardim, coisa florida, cheia de frutos, rios, água viva, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e comunhão com Deus, conversa todo dia com Deus, pois Adão cedeu a pecar nesse jardim. Agora eu vejo o segundo Adão, que também nasceu sem pecado, não foi levado a um jardim do Éden, irmã Cláudia, foi levado a um deserto. É bem ao contrário de um jardim. É bem diferente o deserto de um jardim. Entendeu? Muitas das vezes Deus nos leva a um jardim, mas cuidado que vai passar pelo deserto também. Jesus venceu Satanás no deserto, não era no jardim. O verbo sendo tentado aqui, descreve uma ação contínua, visto que Jesus foi tentado durante 40 dias. Depois de derrotado depois de derrotado por Jesus no deserto, Satanás mudou a tática. Agora, ele ainda continua tentando. Entendeu? Ele não arriscou mais as suas armas. Lucas capítulo 4, versículo 11. O que diz lá? Lucas capítulo 4, versículo 11. Depois de derrotado Jesus derrotou ele no deserto. Agora Satanás, ele mudou a sua tática, mas não arriscou suas armas, não arriou as suas armas, quis dizer, não guardou as suas armas. Ele não guardou, ele simplesmente deu uma paradinha ali, mas ele voltou. A Bíblia diz que ele voltaria depois de um tempo. O que diz lá Lucas 4:11? Lucas 4:11. E que te sustenho nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Ok, mas no próximo versículo diz, isso, é o 13 então, lê o 13. E acabando
coisa mínima, entendeu? Não demorou muito não para ele voltar a atacar Jesus. Agora vamos ver, já falamos do tentador, já falamos da ocasião, já falamos do agente, vamos falar um pouquinho agora do conteúdo. O conteúdo, pastor. Marcos, pela celeridade do seu registro e suas palavras, não nos informa acerca do conteúdo da tentação. Você pode ver que a tentação no livro de Marcos está ali em 2 versículos só. Entendeu? Está ali, versículo 13 e 14, não falha a memória. Lê para nós ali. Eu acho que é o 13 e 14. O texto áureo que nós lemos antes. É o 12 e o 13. O que diz lá? Quem achou, lê já para nós. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso é Marcos. 12, 13. Marcos 12, 13. Lucas 4, 11, 12, 13. Marcos 1, 12 e 13. Lê para nós. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre ele, entre as feras, e os anjos o serviam. Olha só que interessante. Jesus aqui, conteúdo. Livro de Marcos só apresenta 2 versículos falando dos 40 dias no deserto. Não dá nem muita moral para as tentações. Você já notou isso, né? Que ele fala mais das tentações no livro de Mateus, capítulo 4, e no livro de Lucas. Lucas 4 também. Mas no livro de Marcos não fala muito não. Mas o que ele diz ali? Ele diz 40 dias e entre as feras do deserto. Nós vamos falar mais para frente sobre isso aí. Mas olha só que interessante. O escritor diz que em Marcos nós não vemos Jesus envolvido em uma luta, como em Mateus e Lucas, mas como um vitorioso. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo. Então, peraí. Um servo vitorioso. Não precisa nem contar a história, mas precisa ter vitória. Agora eu vejo que, contudo, os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, nos colocam a par do que foram 3 as setas principais que atacaram Jesus. Olha só, a primeira tentação, ele apelou para as necessidades físicas, pastor. Mateus 4, versículo 3. Abre lá para nós. Mateus 4, versículo 3. Ei, Satanás apelou para as necessidades físicas. Estamos falando do conteúdo da tentação de Jesus no deserto. Mateus 4 e 3, o que diz lá? E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ok, olha só como Satanás é astuto. Ali Satanás não se revelou como Satanás, entendeu? Ali eu creio que Satanás veio bem disfarçado, tá? Estou fazendo uma analogia aqui, não estou criando uma doutrina, tá? Presta bem atenção quando a gente está falando. Eu vejo, imagino eu, Satanás vindo, porque se Satanás viesse como Satanás, tu acha que Jesus já não ia repreender ele no começo? Mas presta atenção no que nós vamos descobrir agora, através dessas 3 estratégias de Satanás. A primeira foi a tentação, apelou para a necessidade física. Jesus jejuando havia 40 dias, não é 40 horas, nem 40 minutos, tá? Seu corpo estava debilitado e a fome lhe castigava. Imagina que Satanás não veio tentar Jesus no começo do jejum, porque no começo do jejum você está forte. No começo do jejum você é o cara. No começo de Jesus você tá. Satanás vem tentar Jesus quando a tua carne começa a te judiar. Entendeu? Satanás muitas das vezes te tenta quando você sai do trabalho cansado. E você ali para casa do carro, aquele ar-condicionadozinho, e você, eu vou chegar em casa agora, e Satanás está tentando, fica em casa mesmo, isso mesmo,
Não, nem vai para a casa do Senhor. Não, rapaz, tá vendo? Tá cansado. Tu merece descanso. E você está ali naquela guerra. A tua carne, entendeu? Contra o Espírito. Está lá, naquela guerra. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Jesus ali. Ei, Satanás não foi tentar Jesus quando Jesus estava fortinho, não. Satanás foi tentar Jesus quando a carne estava fraca. Quando Jesus estava debilitado ali, 40 dias sem comer. Satanás propôs a Jesus usar seu próprio poder para satisfazer suas necessidades, ou seja, fazer uma coisa boa de um modo errado. Deus não se agrada disso. Deus quer que você faça coisa boa do modo certo. Caso contrário, não adianta você dizer que está fazendo coisa boa se está fazendo do jeito errado. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de coisa, fazer as coisas boas, mas da maneira errada. Não dá certo. Olha aqui que interessante. Aqui fez uma coisa boa de modo errado, mitigar a fome, atendendo a voz do diabo. Satanás estava ali. Satanás pôs em dúvida a bondade e a providência de Deus, abrindo-lhe outro caminho para atender às suas necessidades imediatas. Entendeu? Olha só. Ele tentou a Jesus no ponto fraco, a fome, e no ponto forte, a consciência da sua filiação de Deus. Isso, vai glorificando aí, Lilian, não tem problema. Ele tentou Jesus no ponto fraco, fome, e também tentou Jesus no ponto forte, ligação com o Pai. O que ele falou? Transforma essas pedras em pão. Usa a tua filiação, o teu poder, e satisfaz a tua carne. Você já notou? Olha só que interessante. Jesus triunfa sobre Satanás citando as Escrituras. Ele citou Deuteronômio 8:3, que diz bem assim, e que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por que ele citou Deuteronômio 8:3? Porque essa palavra Moisés fala para o povo de Israel, lá através de Deus, quando Deus está mandando maná do céu para o povo 40 anos, porque o povo estava reclamando. Deus manda 40 anos maná para o povo de Israel, mas Moisés fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes, meus amados, às vezes não, sempre na tua vida, você primeiro precisa confiar na palavra de Deus, para depois confiar no pão da terra. Tem muita gente que se desespera quando começa a faltar o pão da terra. O povo de Israel começou a murmurar, o povo de Israel começou a dar coice, o povo de Israel começou a dar chute, o povo de Israel começou a apedrejar aquele que mais estava tentando ajudar ele, que era o próprio Moisés. O povo de Israel começou a lembrar do Egito e dizer que o Egito era melhor do que ali. O povo de Israel começou a fazer isso. E Moisés fala: nem só de pão virá homem, confia na palavra do Senhor, tu vai ver, vai ter maná todo dia. Mas é difícil confiar na palavra de Deus, sabe por quê? Porque para confiar na palavra de Deus você precisa ter fé. E o que mais está faltando na vida dos cristãos de hoje é fé. É fé. Você não confia nem na palavra, não confia nem nos que estão trazendo a palavra, você não confia em ninguém, quer confiar em Deus. Está na hora de você acrescentar a tua fé. Hebreus 11:1 na tua vida. Sem fé, a fé é o firme fundamento. Pastor, eu tenho fé, mas não tem fundamento. Você precisa ter a fé de Deus na tua vida, não a fé do homem. Não adianta dizer que tem fé, você precisa ter a fé de Deus, aquela que é fundamento. Entendeu? Olha só que interessante aqui, a segunda coisa, quando nós falamos aqui na primeira tentação, que ele apelou para as necessidades físicas, então por que Jesus não poderia lançar-se? Olha só que interessante. Segunda tentação, ele apelou para o orgulho espiritual. O orgulho espiritual, Mateus 4, versículos 5 e 6. Olha o orgulho espiritual, dá uma lida lá, Mateus 4, 5 e 6. O que diz lá? Olha só o que deu, olha só o que Satanás propôs agora. Olha só, presta bem atenção. Na primeira tentação, Satanás tentou induzir Jesus a desconfiar da providência de Deus.
Olha só, tu é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, então, rapaz, eu sou filho de Deus. Então por que você está no deserto? Então por que você está sofrendo? Então por que tu não foi para a cidade? Por que o Espírito Santo não te levou para a cidade? Veio ter levado você para o deserto? Se é filho de Deus, sim, então por que tu está sofrendo? Você não tem autoridade, você não tem o dom dele, então por que tu está... Satanás anda botando essas palavras nos nossos ouvidos, entendeu? Jesus rejeitou. Agora na segunda tentação, entendeu? Satanás tentou induzir Jesus a desconfiar da providência de Deus. Na segunda, ele tentou levá-lo à persuasão, à confiança, mas uma confiança falsa e temerária na proteção divina. O que Satanás propôs para Jesus ali, ó? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Irmãos, existem várias formas de você entender pináculo do templo, entendeu? Olha só, ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te. Aqui que está o segredo. A tentação de Jesus não estava tanto no pináculo do templo. A tentação de Jesus não está focalizada tanto a cidade santa, não. A tentação de Jesus estava ali, no lança-te. Entendeu? Presta atenção aqui, ó. Jesus, ele foi levado. Jesus podia ter sido levado para outro lugar. Não, Jesus foi levado para o pináculo, o ponto mais alto do templo. No sentido espiritual, irmã Clétis, o ponto mais alto do templo, é o sumo sacerdócio. Entendeu? O ponto mais alto do templo. Hierarquicamente falando, era ele, o líder. Agora o ponto mais alto do templo, no sentido espiritual, quem pode ser o cabeça da igreja? O ponto mais alto do templo, no sentido material, talvez seria a torre lá da fortaleza Antônia, a torre lá da fortaleza do pináculo, lá do pórtico de Salomão, sei lá. Mas Satanás levou ele para um local alto, que tinha referência com o templo espiritual, sentido espiritual. Agora Satanás induz Jesus e diz bem assim, ó: olha aqui, ó, tu tá aqui em cima, tu pode se jogar e não vai te acontecer nada. Presta bem atenção nessa analogia, tá? Tu pode se jogar. Sabe por quê Satanás queria que Jesus fizesse isso? Porque os judeus, eles andavam pelo pórtico de Salomão, pelo pátio do templo, todos os dias, estava cheio, e eles estavam esperando o Messias que iria vir do céu. Então imagina agora, Jesus se jogar e os anjos vão pegar, e todo mundo vê esse negócio acontecer. Entendeu? O próprio Satanás falou: olha, Deus dará ordem aos seus anjos que não aconteça nenhum mal com você. Pode se jogar, tu não vai se machucar lá embaixo, os anjos vão te pegar, e todo mundo vai ver que você é Messias, que você é o cara, que você é o que vem do céu. Interessante, né? Pois é. Agora olha só que interessante, meus amados. Olha só que interessante. Por que Jesus não poderia lançar-se do abismo? Ali no lado do templo também tinha uma muralha, aqui embaixo tinha um grande vale, e esse vale ali dava quase 200 metros, de lá do pórtico, lá em cima do pináculo do templo, até lá embaixo no vale. Também pode ser entendido assim também, entendeu? Agora eu vejo que porque ele não poderia lançar-se no abismo, longe de causar a si mesmo algum dano, com este inaudito milagre, o Filho de Deus impressionaria os judeus que andavam a todo momento pelo pátio do templo, e ao mesmo tempo seria aclamado como o esperado libertador, descido
do céu. Pastor, mas Jesus não veio para forçar as pessoas a reconhecer Ele. Jesus veio para convencer as pessoas que Ele é o Messias. Satanás queria que Jesus forçasse. Entendeu? Lança-te, que todo mundo vai acreditar. Olha só que interessante. Jesus respondeu de imediato. Quando Satanás fala aqui, lança-te daqui abaixo, entendeu? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, com certeza, está escrito, pastor. Olha aqui, a teu respeito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu imediatamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso, irmã Zélia? Porque Jesus sabia que os justos são socorridos de fato quando estão em perigo, mas não quando provocam perigo. Ali Jesus estava provocando um perigo. Entendeu? Todavia Deus não prometeu vir à sua ajuda quando eles se expusessem ao perigo por temerária ou presunção, conforme Satanás estava propondo a Jesus. Ali Satanás estava dizendo: te joga que ele não vai deixar acontecer nada de mal. Tá. É por isso que muitas pessoas, quando pensam: Deus está guardando, Deus está protegendo, meu Deus, tentou. Proceder desse modo seria tentar a Deus. Não ceda às tentações de Satanás. Satanás está muitas das vezes tentando você, e você está se mas eu sou filho de Deus, então não vai acontecer nada de mal. Você está tentando a Deus, quando você está dando ouvido para as provocações de Satanás. Entendeu? Não se joga. Quem sabe falando, não se joga, porque os anjos não vão vir te socorrer. Você está tentando, você está usando algo que não compete isso fazer agora. Olha só que interessante. A segunda, aqui a tentação, ele apelou para o orgulho espiritual, né? A terceira, o que ele fez? A terceira tentação, ele apelou para a ambição e o amor ao poder. Lê para nós 4 e 9. Interessante também essa tentação. Mateus 4 e 9. E disse-me: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Interessante, né? Interessante. Olha só que interessante. O Salvador, ele tolerou que Satanás o transportasse até Jerusalém. Da mesma maneira, permitiu, quando chegasse ao templo, e a sua paixão permitiria também que Judas o entregasse com um beijo, e aos seus inimigos também, que esse o golpeasse e cuspisse em seu rosto. Quando eu vejo Satanás transportando Jesus ao pináculo do templo, quando eu vejo Satanás levando Jesus a um monte alto, como nós vemos aqui, eu vejo assim: nossa, pastor, Satanás está levando Jesus? Sim. E pode. Ali foi permissão de Deus. Permissão de Deus. Ali, pastor, Deus permitiu que os legionários de Pilatos também o açoitassem e o crucificaram. Foi permissão de Deus. Todas essas humilhações faziam parte do plano divino ao qual Jesus se sujeitou humildemente. Plano de Deus. Era plano de Deus. Se o Espírito Santo levar Jesus ao deserto para ser tentado, foi plano de Deus. Satanás levar Jesus ao pináculo do templo, entendeu? Levou para ser tentado, levou ao monte alto para ser tentado. Era plano de Deus. Judas dar um beijo e trair Jesus, foi um plano de Deus. Plano de Deus. Os soldados bater na cara, cuspir, chicotear, plano de Deus. Agora eu vejo algo interessante, entendeu? Nessa manhã eu estava lendo uma palavra,
junto com a minha esposa, e nós vemos ali em Atos capítulo 28, versículo 3 a 5, nós vemos Paulo ajuntando gravetos ali para a fogueira de todos aqueles que estavam ali no naufrágio. Paulo ajuntando sozinho gravetos, irmã Eliane, botou o graveto ali, acendeu o fogo e a víbora mordeu a mão dele. Plano de Deus. Interessante que a víbora ficou empendurada na mão. Presta bem atenção nesse detalhe. A víbora ficou empendurada na mão. Todo mundo olhando a víbora mordendo Paulo, pendurado na mão. Todo mundo também estava olhando Paulo catar graveto para aquecer todos que estavam ali. Paulo estava sozinho catando graveto, todo mundo olhando. Mas qual que foi a permissão de Deus ali? Deus mostrar a víbora e Deus mostrar o Paulo. A Bíblia diz que a víbora ficou empendurada na mão de Paulo. E o povo olhando a víbora mordendo Paulo. Não deu nenhuma sequela na vida de Paulo. E eles ficaram assim: nossa, a víbora mordeu. E Paulo não ficou doente, a mão não inchou, mas a víbora ficou empendurada. A víbora ficou empendurada. Por que, pastor, que a víbora, Deus permitiu ficar empendurada? Para que o povo visse quem era a víbora e quem era Paulo. Para que o povo visse quem era a víbora e quem era Paulo. Você acha que a mordida da víbora não causou dor em Paulo? Causou dor em Paulo, sim. E Deus permitiu aquela dor ali, sim, para que todo mundo visse o que a víbora estava fazendo com Paulo. Permissão de Deus. A víbora foi jogada no fogo, mas primeiro Deus permitiu que Paulo balançasse para todo mundo ver. Olha aqui, ó. Olha a víbora aqui, ó. Está doendo, mas vocês estão vendo a víbora aqui, ó. O que ela está fazendo. Olha o ataque dela. Olha como ela ataca. Olha como ela age sorrateiramente. Não pode ter contato com fogo. Quando mexeu com fogo, quando mexeu com obras espirituais, quando mexeu com o sobrenatural, a víbora ataca. Pá! E Deus permitiu que ela ficasse pendurada na mão, para que todo mundo visse que não adianta. Não adianta. Quem vai para o fogo é a víbora. O Paulo continua vivo. Deus permite. Deus permitiu. Agora eu vejo a terceira tentação. Apelou para a ambição e o amor ao poder. Olha só, irmã Eliane. Satanás percebeu que Jesus estava focado no reino de Deus. Já viu? Primeiro, ele não quer transformar as pedras em pão. Segundo, ele não quer se jogar porque teme a Deus. Agora o terceiro, então agora percebeu que Jesus estava focado no reino de Deus, então lhe ofereceu o reino sem cruz. Lhe ofereceu o reino sem cruz. Interessante, né? Desde que Jesus o adorasse, agora Jesus percebeu com quem ele estava falando. Entendeu? Nessa última, Satanás se revelou, não foi porque ele se revelou, foi porque Jesus descobriu. Peraí, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, só tem um que adorar, só devemos adorar um. Jesus rebateu fortemente, empunhando a daga do Espírito, citando as Escrituras, dizendo que só é digno de ser adorado é Deus. Olha o que diz lá, Mateus 4 e 9. Mateus 4 e 9. Lê para nós. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Irmãos, presta bem atenção, que Lucas, ele nos traz um detalhe bem interessante. Lucas capítulo 4, versículo 5, ali nós encontramos um versículo dizendo bem assim, ó: mostrou-lhe num momento de tempo. Lê para nós lá, Lucas 4, versículo 5. Abre a Bíblia lá e lê para nós um detalhe que Mateus e Marcos não contam, mas Lucas conta. E o diabo levantou
Primeiro, olha só que interessante. O monte mais alto que existia ali na região, entendeu? O monte mais alto que ficava ali na região, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ficava a 38 quilômetros aproximadamente, o monte mais alto, o local mais alto, porque a Bíblia diz que levou nas regiões mais altas, entendeu? O monte mais alto, estive lá, subi esse monte, tá? Esse monte é chamado de monte de Quaresma, tá? Ou quarentena, tá? Que é o monte que foi dado esse nome em homenagem lá à tentação de Jesus, 40 dias no deserto. Agora eu vejo Jesus ali sendo levado a esse monte, e a Bíblia diz que ele mostrou todos os reinos desse mundo. Não dá para ver todos os reinos desse mundo ali naquele monte. O que dá para ver ali, Jericó, talvez Jerusalém um pouquinho, né? Mas então, pastor, como é que eu vou entender quando Lucas fala que mostrou todos os reinos deste mundo em um momento de tempo? Eu posso entender que Satanás passou todos os reinos desse mundo como um filme cinematográfico, um flash aqui, tá vendo lá? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Quantas vezes, né? Passa um filme na nossa cabeça. Somos tentados com alguns reinos, né? Somos tentados com alguma ambição. Somos tentados e passa tanta coisa na cabeça. Num momento de tempo, não precisou muito tempo para que Satanás mostrasse todos os reinos desse mundo para Jesus. Entendeu? E eu acho interessante que Satanás, ele falou bem assim: olha, tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei, eu te dou. Agora tem um preço para o que Satanás te dá. Nada que Satanás dá é de graça. Nada que ele te oferece é de graça, sempre vai ter um preço. Agora eu vejo Satanás dizendo assim, olha aqui, ó. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares. Costume daquela época, prostrares, costume lá do Oriente, entendeu? Passa todo o poder para mim. Se lembra de Naamã e Mardoqueu, entendeu? Amã e Mardoqueu, ele passava lá e queria honras, queria adoração, entendeu? Se lembra de Nabucodonosor, ele queria adoração para sua estátua. Agora Satanás vem com esse mesmo método, dizendo assim: olha, tudo isso eu te dou se prostrares, me adorar. Primeiro prostra-te e depois me adora. Me adora, me adora, me adora, me adora. Tá vendo lá? Tô vendo. Pode ser teu, apenas me adora. Tá vendo lá? Tô vendo. É teu, apenas me adora. Me adora, me adora. Aí eu acho que Jesus olhou para ele, eu imaginando, Jesus falou bem assim: peraí, a palavra de Deus diz que só há um Deus, irmã Cláudia, e só a Ele devemos adoração. Eu conheço a voz do Pai, faz 40 dias que eu ouvi a voz dele, estou direto conversando com ele aqui, estou 40 dias aqui, a carne está sofrendo, mas eu estou em contato com o Pai, eu conheço a voz do Pai. Agora essa voz aí, o Pai me mandou para o deserto. O Pai me mandou para o deserto. O Pai pediu para mim adorar Ele, sim, mas o Pai não negociou nada. Agora você vem aqui me dar tudo. Isso aqui não é teu, é do meu Pai. Isso aqui não pertence para ti, pertence para o meu Pai. Entendeu? O meu Pai não pede nada, não me dá nada para eu adorar, Ele simplesmente quer que eu adore. Agora você vem dizer aqui que se eu ganhar aquilo lá eu vou te adorar? Não, peraí. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Agora ele identifica quem é que está falando com ele. Entendeu? E muitas das vezes nós conseguimos identificar por causa das atitudes do palavreado. Por quê? Porque Satanás
golpe, tem que fazer que nem Jesus, para trás de mim, Satanás, porque só Ele vai ser adorado, e não a você. Não adianta pedir adore, me adore, me adore, porque eu não vou te adorar, é a Deus que eu vou adorar. Ei pastor, eu acho interessante que quando Jesus, ele identifica Satanás ali, ó, ele repreende Satanás, a Bíblia fala que ele se ausentou por um pouco de tempo, mas ele ia voltar com uma nova estratégia, e nós vamos aprender no próximo culto as estratégias que Satanás tem usado contra Jesus. Contra Jesus. As estratégias que Satanás tem usado contra Jesus. E eu convido você a não ceder às estratégias de Satanás, porque ele vem para enganar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Então você precisa saber identificar. Entendeu? Tem muitas tentações que você vence com a palavra. Agora, quando vem a tentação de querer negociar, de adoração, ei, deixa eu me colocar no lugar daquele lá, deixa eu tomar o tempo daquele lá, deixa eu pegar aquilo que era para ser aquilo lá, dedique-se a mim em vez de dedicar para Ele, canta para mim em vez de cantar para Ele, prega para mim em vez de pregar para Ele, anda do meu jeito em vez de andar do jeito dele, ei, fala o que eu quero, não fala o que Ele quer. Quando Ele vem com esse tipo de comportamento, pode identificar que é Satanás que está ali tentando te levar a adoração a Ele. Você precisa dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus nós vamos adorar e só a Ele nós vamos servir. O que passar disso é procedência duvidosa. Eu não vou negociar, eu conheço a voz do Pai, eu sei como o Pai fala, eu sei como o Pai age, eu não acho assim não. O que tu está fazendo aqui é barganha. Eu não faço barganha porque eu já sou comprado, eu já tenho um Pai, eu já tenho um reino e não preciso nada do que é teu, porque tu não tem nada, tu nem em casa não tem mais, tu já perdeu, tu caiu e foi expulso. No deserto aqui, Satanás, quem tem mais sou eu. No deserto aqui, Satanás, quem tem mais sou eu. A carne está sofrendo, mas eu tenho um reino. A carne está sofrendo, mas eu tenho um pai. A carne está sofrendo, mas eu tenho uma família. A carne está sofrendo, mas tudo que tu está me oferecendo tu não tem, mas o meu pai tem. Você vai ver que no próximo culto você vai ver que os anjos vieram atender Jesus, mas primeiro Jesus teve que expulsar Satanás. Sai daqui, porque se tu estiver aqui, o Pai não manda os anjos me servir. Eu não posso ter comunhão com dois deuses. Eu preciso primeiro me afastar das coisas de Satanás, para que Deus se aproxime da minha vida. Um banquete grande para nós no deserto. Se coloca de pé, Emanzela estará adorando o nome do Senhor nesse momento. Muitas das vezes Satanás tem te tentado, muitas das vezes Satanás tem procurado te enganar, muitas das vezes Satanás tem procurado querer barganhar com você. Ei, conheça a palavra, usa a palavra a teu favor. Ei, Satanás, ele conhece a palavra também, mas ele tenta torcer, ele tenta estragar, ele tenta fazer as coisas que são de Deus, ele tenta fazer as coisas para ele. Ei, isso sim é que as coisas de Satanás. Pastor, nós temos que saber identificar quando o inimigo está nos tentando, está nos atacando, quando ele está tentando para que nós pecamos. Nós precisamos identificá-lo. Não interessa onde você estiver, está na cidade, está no deserto, aonde tu estiver, a palavra tem que ser a tua defesa.